Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Carula e estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre as revoltas no período da Primeira República. Vamos lá? Então, aqui, iniciando já essa nossa aula, eu trouxe uma proposta de um mapa mental ou mapa conceitual, que é muito usado hoje para poder fazer resumo de aulas. É uma dica que eu dou para vocês, quando vocês pegarem um conteúdo mais complexo, vamos pensar assim, usem uma palavra-chave e desencadeiem a partir disso daí, então, essas informações. Tem vários mapas mentais ou conceituais prontos na internet, mas é bastante interessante que você produza o seu. Então aqui eu coloquei para vocês esse mapa sobre as revoltas que ocorreram no período da Primeira República, que eu já expliquei para vocês na aula anterior, né, por que essa definição de Primeira República ou até mesmo a chamada República Velha. Então aqui está dividido, pessoal, em revoltas rurais e revoltas urbanas. Hoje nós vamos falar sobre a revolta de Canudos, a revolta da Chibata, a revolta da Vacina e a revolta do Contestado. Dentre essas quatro que eu acabei de falar para vocês, nós temos aqui consideradas revoltas rurais: o movimento cangaceiro, o movimento de Canudos e o movimento do Contestado, sendo que a nossa abordagem vai ser nessas duas últimas aqui. E as revoltas urbanas, a revolta da Chibata e a revolta da Vacina. Nós temos aqui nesse desfecho, né, do período da República Velha, os anos 30, a Revolução de 30, que vai ser abordado numa terceira aula com vocês, tá ok? Vamos lá então. Contextualizando, Primeira República, então começa em 1889, vai até 1930. Nós temos essa fase chamada de Primeira República ou República Velha, denominação que só passa a ser utilizada quando Getúlio Vargas assume o poder e define esse período como República Velha, porque ele vem com novas propostas para essa política que é considerada ultrapassada por ele, tá? Então, nós temos na fase de 1894 a 1930, a presença do coronelismo, a chamada política do café com leite, a manutenção, principalmente, né, do sistema oligárquico que controla a política brasileira. Iniciando aqui então sobre a primeira das revoltas, que é a chamada Guerra de Canudos. A chamada Guerra de Canudos, ela é uma revolução, uma insurreição que marcou principalmente o confronto entre cangaceiros, entre, né, o povoado da região ali de Canudos, que eu já vou contextualizar para vocês onde fica, tal, com o exército brasileiro, tá? O Arraial de Canudos começa a ser formado em 1893 e a guerra vai simplesmente eclodir no ano de 1896, com finalização em 1897, na comunidade de Canudos, no interior, né, do sertão baiano lá. A imagem que eu tenho aqui para vocês, né, de um pedacinho, vamos pensar assim, né, do que seria a formação desse arraial, o tipo de moradia típico do Nordeste ali. O Arraial de Canudos passa a ser construído, né, a partir do momento que um cara chamado Antônio Maciel, Vicente Mendes Maciel, depois passa a ser designado como Antônio Conselheiro, sai pelas ruas do Nordeste brasileiro, principalmente o sertão baiano, obviamente, aqui, e começa a pregar a palavra de Deus, né, buscando principalmente levar essa palavra de conforto, esse lado mais espiritual, para as pessoas mais pobres. Lembrando que a gente tem nessa região aqui, né, um certo abandono da política brasileira, né, um certo descaso que por anos, né, foi se agravando, deixando uma população extremamente pobre, carente,
necessitando principalmente, né, de uma atenção voltada para o aspecto de urbanização ou de modernização, que ficou muito deixado de lado. Então, o que o Antônio Conselheiro passa a ser? Ele passa a ser, então, o mentor dessa população. Ele passa a ser aquele que leva a população a formar esse arraial, que passa a se tornar autossuficiente. As pessoas começam a sair das áreas mais pobres, das áreas mais distantes, e seguem o Antônio Conselheiro. Largam tudo que tem, o pouco do que tem, para poder construir uma vida nova nesse arraial, onde eles vão se basear, principalmente nesse lado espiritual, religioso do Antônio Conselheiro, e começam a fazer desse espaço uma área autossuficiente, onde eles se delimitam em relação às plantações ou em relação, né, à área de administração deles próprios ali, tá? Por muitos, esse movimento, então, ele tem também uma visão messiânica, né? Esse messianismo é voltado para o aspecto religioso. Então, como ele consegue atrair multidões por causa desse aspecto religioso, ele é chamado de Messias, que é o que nós vamos ver aqui para frente, tá? O que Canudos passa, né, a mostrar para a população de uma maneira geral, para o governo federal? Que eles são fortes, essa é a verdade, né? É um povoado que cresce cada vez mais, é um povoado que se fortalece cada vez mais, e um ponto principal aqui, o que é que eles começam a defender? A monarquia. Eles acreditam que a implantação da república trouxe benefícios apenas para os ricos, e é o que a gente acaba vendo por aí mesmo, né? Entendendo que todo esse processo da República Velha, ela é uma fase, digamos assim, centralizada nas mãos das grandes famílias. Então, o que se defende ali? A monarquia, tá? E essa proposta da monarquia começa a incomodar os coronéis e principalmente também a própria igreja. E por que a igreja? Por causa do papel, né, messiânico, papel beato do Antônio Conselheiro. Então ele agrega a questão da religiosidade com a questão da autossuficiência e principalmente o que? Um resgate político. Isso daí faz com que principalmente os coronéis levem, né, ao governo federal um pedido de dizimação desse povoado, dessa população. Essa outra imagem aqui, ó, do povoado de uma maneira geral, né, do arraial de uma visão, vamos dizer assim, panorâmica, né, com a constituição da igrejinha, a constituição das áreas de lavoura, as próprias moradias. Como eu disse para vocês, é uma região autossuficiente, né? Virou um local como se fosse assim uma cidade dentro da cidade, né? Era totalmente simples, era totalmente rural, porém eles eram autossuficientes aqui, tá? E quando é que começam as tensões entre o governo federal e esse povoado que até então está no lugar deles ali, né? Passa a ideia assim de não quererem incomodar, mas eles começam a incomodar justamente porque da abrangência que eles começam a ter de pessoas que aderem às propostas do Antônio Conselheiro, então o governo federal começa a intervir aqui então. O que o governo faz? Começa a emitir, né, cobrança de impostos, e impostos altos para essa população. O que a população faz? Eles respondem queimando documentos, né, que foram emitidos pelo governo e principalmente, né, negando pagar os impostos. O que o governo faz? O governo então começa a perceber que aquilo ali era uma forma de colocar uma barreira para o progresso do que seria a república. Então eles viam no arraial de Canudos ali um fanatismo religioso, político, monárquico que era preciso fazer o quê? Extinguir. Aqui tem um desenho, né, uma pintura, vamos pensar assim, do Beato Antônio Conselheiro, né, uma imagem muito similar ao que é a representação de Jesus Cristo, né? Podem ver que ele tem essa figura de homem sofrido, o homem do campo.
mais outras duas imagens aqui, né, que nós vamos ter. Aqui já uma representação, né, vamos pensar assim, né, dos canhões que já estavam já em guerra aqui, né, dos canhões que já estavam voltados para receber o exército brasileiro. Já comento com vocês sobre esses conflitos, né. Aqui a imagem já de parte, né, da miséria e parte da devastação que o Arraial começa a sofrer com essas expedições que são enviadas. Então, quando começa o conflito? Primeiro, o que a gente tem que entender? O governo federal manda 3 expedições, né? Não todas elas, né, juntas. Obviamente, eles mandam uma a cada período. E essas expedições chegam para poder destruir o Arraial. A questão é que os moradores do Arraial arrasam totalmente as tropas que foram enviadas. Então, as 3 primeiras expedições não deram certo. Elas só favoreceram, obviamente, o pessoal do Arraial lá, que pega armas, que se fortalecem, já fica preparados para isso. Pensando também na questão, né, do difícil acesso. A região do Arraial, ele fica em uma área, né, protegido por montanhas. Então, para poder o exército chegar até lá, eles tinham que subir essas montanhas. E com isso, o povoado já estava totalmente preparado, aguardando a chegada, né, desses militares ali, desse exército, pelo morro. Então, antes deles chegarem e atingir o Arraial, eles já eram totalmente, né, mortos ali. O que nós temos do desfecho? A 4ª expedição. A 4ª expedição, que é a mais sangrenta, é a que bota fim na Guerra de Canudos, né? Nós vamos ter aí cerca de 30 mil mortos, sem contar na quantidade de feridos. A cabeça do Antônio Conselheiro foi tida como um troféu, né? Ela foi exibida como uma vitória do governo federal em relação à própria consolidação do povoado. Tá ok? Então esse foi o primeiro dos movimentos aqui. Esse movimento a gente tem, como eu disse para vocês, em 1893, o início da Arraial, que começa a crescer, ainda não no governo, né, do primeiro presidente civil que nós temos, ainda no governo militar. Depois a gente tem esse governo do Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil que dá início à oligarquia, e a revolta de Canudos ocorre no governo dele. Pus aqui para vocês, pessoal, não esqueçam que no aplicativo vocês podem responder e daqui a pouquinho a gente dá essa, né, correção da questãozinha. O líder de Canudos era conhecido como Antônio Conselheiro, João Conselheiro, Mateus Conselheiro ou Adriano Conselheiro. Um tempinho para vocês responderem e a gente volta já. Pronto, pessoal? Conseguiram? Vamos lá, então. Resposta correta, Antônio Conselheiro. Vamos lá, então. Outra atividadezinha para você exercitar aqui, tá? Essa atividade vocês podem copiar numa folha do caderno, podem copiar no próprio caderno de vocês de história e levar para o professor ou para a professora ajudar, né, na correção quando a gente retornar às aulas. Então, pesquise o significado do termo messianismo e associe o motivo pelo qual a revolta de Canudos pode ser considerado um movimento messiânico. A partir do que eu acabei falando aqui, vocês conseguem também ali explicar o que deveria ser o messianismo, mas busquem uma resposta um pouquinho mais técnica e façam essa associação, entender o porquê que a revolta de Canudos também é considerado um movimento messiânico. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta. Pronto, pessoal, vamos passar para o próximo slide.
Guerra do Contestado. O mapa que vocês estão vendo aqui é o mapa da região sul brasileira, tá? Mais propriamente dito, nós vamos ter a região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Guerra do Contestado, conflito do contestado, é um conflito que ocorreu entre as regiões de Santa Catarina e Paraná. Uma região contestada principalmente pelos moradores dessa área. Vamos entender um pouquinho o porquê dessa definição. Então, o conflito do contestado, gente, ele começa em 1912 e finaliza-se em 1916. Tá? Foi na região, como eu acabei de dizer para vocês, entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Tá? Era essa uma região muito rica em floresta, principalmente a produção de erva mate. Era uma região onde viviam muitos poceiros, muitas famílias simples, né? Famílias mais pobres que dependiam dessa área para o plantio e também moravam nessa região ali, né? Era da onde eles tiravam o seu sustento e tudo mais, né? E na verdade essa região, além de ser, né, chamada de Guerra do Contestado, ela já tinha sido, né, alvo de disputas entre o estado do Paraná e Santa Catarina, que marcava-se assim então esse longo processo, né, da região chamada contestada. Quais foram as causas especificamente da chamada região do contestado, Guerra do Contestado? Principalmente, a área ali que eu mostrei no mapinha para vocês, essa área foi vendida para a construção de uma estrada de ferro, né, que ligasse diretamente São Paulo, né, São Paulo ao Rio Grande do Sul, né? Essa população que vivia ali nessa região teve que ser retirada, teve que ser afastada para poder construir essa estrada de ferro. Porém, o uso da mão de obra de grande parte desses poceiros acabou sendo amplamente, né, aproveitada pela empresa que adquiriu esta área. Tá? Inicialmente, então, essa região foi mais pacífica, não teve tanto conflito assim, apesar, né, de ter sido tirada a família dali. Quando termina esta obra da construção da estrada de ferro, né, a região nas proximidades dessa ferrovia, ela foi utilizada pela empresa Railway Company para poder fazer extração de madeira, para poder abrir esta área, né? Aí é que começam então os conflitos. Primeiro por quê? Porque quando eles utilizam, né, a área para extração da madeira, a mão de obra desse caboclo, desse poceiro que vivia na região, já não passa mais a ser utilizada. Por quê? Porque eles trazem maquinários totalmente modernos para poder tirar essa árvore. Então esse maquinário moderno, esse maquinário totalmente evoluído, vamos entender dessa maneira, substitui a mão de obra daquele trabalhador que vivia ali na região. E, logicamente, para a extração da madeira também, o número de famílias que estavam naquela região começaram a ser também novamente afastadas daquela área. Mais uma vez a gente tem o quê? Então a retirada de famílias dali. Então aí começam, né, os conflitos. Por quê? Porque os donos das terras ali, que são os proprietários, passam a exigir a saída desses poceiros, o despejo. Nessas duas imagens aqui, repetindo novamente o mapa que eu mostrei para vocês ali, a construção da estrada de ferro do Rio Grande do Sul para São Paulo, a área que passa a ser contestada, esse espaçozinho aqui, ó, é a região que é a região contestada, a região do conflito, né? Aqui nós vamos observar a formação do exército da região, que foi mandado para poder tirar os poceiros, e obviamente não foi usado de forma muito pacífica, até porque os poceiros reagiram de forma violenta à retirada das famílias, né? Então, os oficiais do exército, aqui mostrados nessa imagem. O que nós vamos ter agora que associa como também um movimento messiânico? A figura de um cara chamado José Maria, do monge, né? José Maria surge também nessa região ali contestada, né, nesse povoamento, como uma figura de principal importância para a população que vivia ali na época. Ele também passa a pregar, né, o aspecto espiritual, a parte da religiosidade. Ele também usa, né, desse artefato religioso para atrair a população, para poder conseguir, digamos assim, né, manter
esse povoado autossuficiente unido ali também. O que ele traz de benefício e como que ele ganha essa confiança da população? Ele constrói um ideal de cidade santa. Ali na região contestada, uma cidade que passa a ser autossuficiente, como eu falei, onde eles plantam, eles produzem, onde eles sobrevivem ali, onde as comunidades, né, se ajudam, né, é uma ajuda mútua ali, tá? E passa então a viver a comunidade. Em resposta a essa formação dessa cidade santa, para poder fortalecer contra o despejo do governo, o governo federal então envia tropas para combater esses rebeldes. Aí que iniciam-se os conflitos da região do contestado. Aqui nós temos a imagem dos poceiros na época, né? Todos eles armados, aqui podem ver com o uso de facões, com o uso, né, de armas, pistolas, né, para poder enfrentar as tropas do exército. O que nós temos para finalizar a guerra do contestado? Um saldo de mais de 5 mil mortos e feridos, né, entre, obviamente, os poceiros, os caboclos na época, né? José Maria morreu bem no início ali da formação do povoado, surgiu um outro líder, que é o Deodato Manuel Ramos, e no finalzinho lá, né, do conflito, ele acaba sendo preso em agosto de 1916, dando fim à guerra do contestado, né? Logicamente que o desfecho se dá da pior maneira possível para os poceiros, assim como a gente observa a Guerra de Canudos, né? As famílias devastadas, as famílias totalmente, né, despejadas mesmo, sem uma preocupação de um governo federal, né? E a gente começa a perceber que muitas dessas famílias desamparadas dão início às disputas de terras, né, que são uma marca do início do século XX ali, né, que a gente vai ver mais pra frente. Então essas são as duas revoltas rurais que eu falei para vocês. Quiz aqui para vocês, não esqueçam, no aplicativo vocês conseguem marcar a alternativa que vocês consideram correta e a gente já tem a correção. Qual o nome do líder religioso da região do contestado? João Maria, José Maria, João Raimundo ou Antônio Conselheiro? Vou dar um tempinho para vocês responderem e já volto aí. Podemos seguir aqui. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? A, B, C ou D? Resposta correta, José Maria. Dando ainda continuidade a esse nosso quiz. Essa revolta, né, foi considerada rural? Chibata, a greve dos operários, contestado ou vacina? Qual desses 4 movimentos aqui é considerado, então, uma revolta rural? No aplicativo você marca a resposta que você considera correta e eu já corrijo com você. Vamos conferir a resposta correta? Resposta correta, contestado. Até já tinha dado essa dica para vocês aqui, né? Quem prestou atenção no que eu falei na aula já ia conseguir fazer rapidinho essa alternativa aí. Vamos lá então. Agora a gente vai dar início às chamadas revoltas urbanas. Primeiramente nós vamos começar com a revolta da vacina. Essa imagem de início aqui, né? Essa chargezinha, desculpa, mostram principalmente aqui, né, um conflito entre, né, a gente define pela cruzinha ali, né, agentes de saúde, a gente observa também aqui, podemos considerar alguns militares que estão juntos aqui, e a população, né. Se a gente parar para pensar,
pela própria análise dessa charge, a população não está nada contente ali, avança com tudo, né? Arremessa de todas as maneiras ali os objetos e coisas. Vamos entender um pouquinho por que parte-se para se chamar de revolta da vacina. Essa revolta ocorreu principalmente no Rio de Janeiro, no ano de 1904. Na época, o então presidente era Rodrigues Alves. As causas são muito simples. Primeiro, o Rio de Janeiro, como eu comentei na aula passada, vinha crescendo, se modernizando, se urbanizando. Havia uma intensa migração, né, para as áreas desenvolvidas do Brasil, que no caso era Rio de Janeiro e São Paulo. Então veio muita gente de tudo quanto é parte do país, se instalou principalmente no centro do Rio de Janeiro, vieram muitos imigrantes e a figura, né, do presidente na época aqui entendia que para poder modernizar o Rio de Janeiro era necessário acabar com aquela paisagem de pobreza, aquela paisagem feia, era assim definido o Rio de Janeiro. Como que era necessário fazer isso daqui? Vamos tirar essa população pobre, botar eles para as áreas mais periféricas, né? Vamos fazer uma higienização do rio, nós temos que cuidar da questão do saneamento básico e assim nós podemos modernizar. Então nós tínhamos um elevado crescimento populacional, o que deu origem a cortiços, o que deu origem a favelas. Nós vamos ter uma alta taxa de desemprego, até porque nesse período do governo ainda aqui não se pensava no processo de muita industrialização, ainda a gente não tem o crescimento de indústrias, o que faz gerar empregos, né? Nós ainda temos uma economia muito pautada para o setor agrícola, principalmente o café. Precariedade das moradias, como eu comentei com vocês, cortiços, favelas eram amontoados de casas em ruas estreitas, né? Sem nenhuma condição de higiene. Então tudo isso daí abarrotava totalmente o centro do Rio de Janeiro, péssimas condições sanitárias. E o que estava ocorrendo? Surtos e epidemias de doenças, né? Doenças ligadas principalmente à má condição, né, de higiene. Doenças como febre amarela, como a própria varíola, né? E o que precisava se fazer? Erradicar essas doenças. Então tudo isso daqui acabou sendo pauta para que o presidente na época estabelecesse então reformas, principalmente sanitaristas, para poder desenvolver a modernização do Rio de Janeiro. A imagem que tem aqui, gente, é de um cortiço do Rio de Janeiro chamado Cabeça de Porco, né? Podem ver como que eram moradias amontoadas, né? Muitas janelas próximas uma das outras, usava-se muito comum varais, estendendo-se roupas, né, nessas ruas. Aqui parece um pouquinho mais largo, mas eram ruas bastante estreitas. Então a ideia, a proposta dele era fazer o quê? Acabar com esse tipo de moradia. Então os cortiços em si eram considerados o antro, né, de doenças e obviamente, né, uma pouca vergonha. Considerava-se aquilo ali uma aberração, né, algo que era totalmente negativo para um país que estava se modernizando na época e uma região mais atrativa ainda. Então o presidente Rodrigues Alves empreendeu essa modernização do Rio de Janeiro, né, com essa reforma urbana que eu falei para vocês, voltada para a questão do saneamento básico. Então, para melhorar a condição da população, ele precisava principalmente combater o quê? Os surtos e as epidemias. Na época, né, o que se pensou inicialmente? Fazer campanha de vacinação. Mas a campanha na época, gente, era algo inovador, né? A população não sabia o que viria a ser a vacinação. Não entendiam que aquilo ali era uma forma de combater a doença, né? Se prevenir a uma provável doença. Com isso, então, eles usaram o conhecimento do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que tinha passado algum tempo na Europa, se aperfeiçoando, estudando, e usaram a proposta do Oswaldo Cruz para vacinar a população obrigatoriamente, sem levar nenhum tipo de conhecimento a ela antes. Aqui uma charge de Oswaldo Cruz, né, mostrando, né, a injeção aqui que ele aplicaria na população.
Ele depois foi visto, né, como o vencedor da febre amarela, peste bubônica e principalmente da varíola, que era o que mais assolava a população na época. O que acabou eclodindo aqui? Primeiro, o que levou a população a se rebelar contra, né, o governo federal? Primeiro, o governo impôs essa vacinação de todas as maneiras, né? Foi obrigatória, não levou um conhecimento, uma elucidação sobre a doença e sobre essa prevenção da doença. E o que essa vacina faria para combater a doença? Primeiro, né, obrigou a população a tomar a vacina. Então, os agentes de saúde foram autorizados pelo governo a entrar nas casas e vacinar as pessoas. Na época, muitos homens saíam, deixavam mulheres, os seus filhos dentro de casa. E era algo totalmente assustador, né? Mulheres mostrarem os braços para tomar vacina, ficarem em casa e receber alguém do sexo masculino que pudesse entrar ali. Então a revolta se deu principalmente por causa disso. Primeiro, por causa da obrigatoriedade da vacina e pelo fato dos agentes estarem sendo, né, invasores dos seus lares. Eles estavam entrando para vacinar de qualquer maneira. A população reagiu. Essa reação se deu principalmente com pauladas e barricadas, né? A população partiu para cima dos agentes e foi aí que o governo federal então teve que usar o exército. Esse conflito durou 3 dias, teve 23 pessoas mortas e 67 feridas. Não são dados oficiais porque na época não se contabilizou de uma forma exata para poder chegar ao que seria o fim da revolta da vacina. Pessoal, vamos lá então comigo. Um quiz para vocês responderem aqui também, lembrando que no aplicativo vocês podem marcar a alternativa e a gente já corrige. A lei da vacina obrigatória do ano de 1904 autorizava os funcionários de saúde a vacinarem contra todos os brasileiros a partir de 6 meses de idade. Qual é, né, a doença aqui no caso? É o coronavírus? Gripe? Febre amarela? Varíola? Tempinho para vocês responderem aí, a gente já volta. E daí, vamos conferir? Resposta correta, varíola, né? Em tempos de atualidade, a gente sabe que o coronavírus é muito mais atual, então não poderia ser jamais aí, né? E que se acha rapidamente aí a vacina para esse grande problema que está assolando a população. A revolta da vacina ocorreu por quê? Mais um quiz aí para você. Queriam injetar veneno para matar a população pobre. B, o governo autorizou a entrada de agentes de saúde para vacinar as pessoas em casa. C, não havia disponibilidade de vacina para todas as pessoas na época, ou nenhuma das alternativas. Um tempinho para você responder aí também. Vamos lá. Opa, tá sem a correção. Resposta correta. Eles autorizaram a entrada de agentes de saúde para vacinar as pessoas em casa. Importante aqui, tá? Só fazendo aqui uma contribuição, né? A população em si entendia que colocar, vamos pensar assim, injetar o próprio vírus da vacina, né, da vacina em si, era uma forma de matar a população. Eles entendiam assim que a modernização era acabar com gente pobre. Então também tinha essa ideia aqui, mas não era a proposta do governo. Então por isso que não pode ser essa resposta correta. Mais um quiz aqui então. Revolta da vacina, guerra do contestado, guerra de Canudos ocorreram respectivamente. Letra A, divisa entre Paraná e Santa Catarina. Cidade do Rio de Janeiro, Sertão Baiano. Letra B, Sertão Baiano, divisa entre Paraná e Santa Catarina, cidade do Rio de Janeiro. Letra C, na cidade do Rio de Janeiro, divisa entre Paraná e Santa Catarina e Sertão Baiano. Ou D, nenhuma das alternativas. Um tempinho para você fazer.
Vamos lá, pessoal. Conferindo a resposta de vocês aqui então. Resposta correta. Revolta da vacina, guerra do contestado e a guerra. Opa, essa resposta aqui está errada, está trocada. É a alternativa correta, né? É a letra C, não é a letra B. Então a revolta da vacina foi na cidade do Rio de Janeiro, foi na divisa entre Paraná e Santa Catarina, né, a Guerra do Contestado, e a Guerra de Canudos no Sertão Baiano. Desculpem a falha aqui, gente, mas a resposta correta é a letra C. E agora nós vamos para a nossa última revolta, que é a revolta da chibata. A revolta da chibata é rapidinha, curtíssima, mas é de extrema importância para poder a gente concluir essa fase das revoltas aqui, tá? Então, pela imagem que nós apresentamos a revolta da chibata, vocês podem ver aqui que nós temos, né, vários marinheiros aqui, a maioria são negros, tá? E de uma forma extremamente resumida, a gente já vai entrar aqui no contexto, o que nós temos aqui? Essa revolta foi gerada principalmente contra os castigos corporais que eram aplicados aos marinheiros dentro dos navios. Vamos lá então. Foi um motim naval, né, que ocorreu mais uma vez agora no Rio de Janeiro. Tá vendo que o Rio de Janeiro foi palco de duas revoltas urbanas, 1904 da vacina e agora 1910, tá? Finalzinho ali de 1910. E foi principalmente contra o castigo aplicado a um marinheiro negro, né, que simplesmente ultrapassou o limite permitido de chibatadas que eram dadas nos marinheiros aqui no navio, né? Então a punição que se dava a quem se rebelasse, a quem mostrasse corpo mole ou coisa parecida, né, era fazer punição principalmente dos marinheiros, aqui tanto afro-brasileiros quanto mulatos, né? Lembrando aqui que no ano de 1888 o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Primeira imagem aqui que nós temos então de uma folha de jornal, né, mostrando aqui o jornal Correio da Manhã, apresentando a rebelião, né, essa revolta da chibata aí e os motivos, o porquê que eles estavam se rebelando aqui, né? Então, os homens voltaram os canhões dos navios para a cidade do Rio de Janeiro com o intuito de bombardear caso não fosse, né, atendida aí as solicitações deles contra esses castigos corporais. Vamos entender um pouquinho aqui como que se deu, tá? O levante aconteceu quando o marujo Marcelino Rodrigues Menezes foi açoitado até desmaiar com 250 chibatadas. Na época era permitido até 25 chibatadas, tá? Ele tinha agredido um oficial, né, do exército e por isso ele tinha sido punido, né? Mas obviamente com 250 chibatadas, imagine a dor, né? O quanto que esse marujo não sofreu. Aí o João Cândido, né, um cara de bastante expressividade nessa época aqui, nesse motim especificamente aqui, né, resolve reunir forças, né, para poder mostrar justamente, né, para a população e acabar com essa forma dos castigos corporais que eram sofridos por eles, principalmente os negros, que eram os mais, né, atingidos com esses castigos. Então, como eu comentei com vocês, a ideia deles é virar o canhão para a cidade do Rio de Janeiro e bombardear. Na época, o que eles solicitavam? Primeiro, fim dos castigos físicos e principalmente também condições de alimentação e trabalho e o perdão de todos que haviam sido envolvidos nesse motim. Na época que o presidente era Hermes da Fonseca, né, que conseguiu apaziguar, vamos pensar assim, essa revolta de uma maneira mais, né, pacífica então. Aqui só para ilustrar para vocês, né, os canhões, aqui o canhão e os marujos, os marinheiros aqui voltado para o Rio de Janeiro, né? E aqui tem-se, né, a figura do João Cândido, né, o almirante negro, que era assim definida a figura dele, com Hermes da Fonseca, né, qual acatou as reivindicações dos marujos e acabou colocando fim a esse episódio. Então,
como eu disse para vocês, extremamente curtinho, algo, né, que mesmo com o tempo, né, de ocorrência dessa revolta, ela se torna muito expressiva porque tem o envolvimento, né, da população com o exército e assim o presidente da época. Bem, pessoal, eu concluí agora com vocês mais uma aula referente ao capítulo 2 de História. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em breve teremos mais uma complementação que vai falar a respeito, né, da Semana de Arte Moderna, vai falar de outros, né, movimentos que ocorreram dos anos de 20 a 30 e principalmente o enfraquecimento da República Oligárquica. Isso daí vai entrar numa terceira aula, entrando também a questão da Revolução de 30, que coloca Getúlio Vargas no poder. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima.